aqui com uma palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 2. Depois nós vamos ler o 3. Ela falou: pastora, você pode falar sobre o encontro de mulheres, sobre o tema que você tem de mulheres de posicionamento. Eu disse: Deus não tem duas bocas, Ele tem uma só. E desde a hora que eu entrei aqui, tudo que Ele foi falando está ligado com o que nós vamos selar aqui agora. Não tem esse negócio de uma vir e pregar diferente do que a outra. Quando o Espírito Santo de Deus está no lugar, Ele só dá continuidade daquilo que Ele já iniciou. E o tema é Jardim Secreto. E eu estava, gente, eu tenho um secreto dentro do banheiro, não sei o que acontece. E eu estava no banheiro olhando para o espelho, e de repente o Espírito Santo de Deus falou comigo algo. Eu disse: uau! Eu falei: gente, que coisa profunda. E veio Gênesis 2 e depois 3, que tem a ver com o jardim secreto. Eu não poderia falar do jardim secreto se nós não entrássemos no início de tudo. E a palavra de Deus vai dizer assim: você conseguiu colocar aí? Então, apaga só essas duas aqui da frente para elas conseguirem acompanhar. Gente, eu vou dar uma dica para vocês que eu sempre dou quando eu vou ministrar. Nós estamos perdendo o contato com essa arma. É tão valiosa essa arma. Ah, mas a internet, mas o celular, a Bíblia online. Deixa eu te falar uma coisa. Tem países que, se você for pego com isso daqui, você é degolado. E quando eu ando com ela, eu estou dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Quando eu ando com ela, eu digo: eu não tenho vergonha daquele que morreu por mim. E essa é a palavra. Eu convido você, se você não tem o hábito, ou se você te perdeu, volte a andar com ela. Coloque ela numa bolsa, se você não quer levar ela na mão. Não ande com uma bolsa que você não consegue andar armada. Eu não ando com a Bíblia só no dia que eu vou ministrar. Eu ando com a Bíblia quando eu vou no cliente. Amém. Porque tem clientes que eles jamais vão entrar dentro da igreja, mas aí Deus usa a minha profissão para levar a igreja até ele. Então você tem que sempre estar preparado. Quando você viu ali uma brecha, você fica aí: pai, estou armada. Então eu vou ler contigo e eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então quando você fixa seus olhos na palavra, você memoriza ela, você não esquece do que Ele falou. Amém? Diz assim: e não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Pode parar aí, não passa para o próximo não, volta. Eu quero que toda a igreja, todas as mulheres lindas, repita comigo esse verso. 1, 2, 3. Não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Pode parar aí. Ou seja, se não tinha brotado nada, havia um espaço, mas não havia um jardim, porque não tinha alguém para cultivar ele. Olha que forte isso. Próximo. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então no pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden. Olha isso. Primeiro Deus fez quem? O homem, para depois criar o jardim. É impossível que tenha jardim sem ter o homem para cultivar. Todo mundo, 1, 2, 3, repita. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste. E aí pôs o ser humano que ele havia formado. Glória a Deus. Agora nós vamos no Gênesis 3, a partir do verso 8. Eu vou tentar resumir, porque se eu ler inteiro, eu vou ter que ler da primeira, gente, não tem como. Vamos para a primeira rapidamente. Vou fazer que nem a irmã que veio aqui. Se não der para falar muito, a palavra de Deus já se pregou por si só. Vai falando do tempo. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Para aí, pode parar. A cobra era o animal
perca. E olha que forte. Ela já sabia o que Deus tinha falado. Ela já sabia que Deus tinha falado com o homem. Ela sabia de tudo que estava acontecendo dentro daquele jardim, porque ela habitava dentro do jardim. Todas as vezes que você não tem a identidade, foi como a irmã pregou aqui. Todas as vezes que você não tem raiz profunda, você sempre vai deixar ser levada pelo momento. E a dúvida daquilo que você já tem certeza talvez vai fazer você perder aquilo que é eterno. Olha isso. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, ela sabia ou não? Ela sabia. Próximo. Pode passar por dois. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Próximo. Vamos todo mundo ler esse? 1, 2, 3. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tantas. Pode parar aí. Nesse momento, os olhos deles se abriram. E a Bíblia vai dizer que um olhou para o outro e perceberam que estavam nus. É incrível. Você viu algum momento a serpente aparecer e falando: repara, vocês estão sem roupa. Não. Porque quando você perde a intimidade, você enxerga aquilo que o inimigo colocou e saiu correndo. Porque ele só plantou a semente e não está mais no lugar. E olha que forte isso. Perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Próximo. Pode ir para o próximo. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Pode parar aqui. Eu acho que eu vou dar uma resumida, para que a gente, o tempo já se voou, já se passou, e com a atmosfera espiritual que aconteceu aqui, eu já ir embora aqui com o meu coração cheio. E eu quero falar rapidamente para não esquecer. Cadê a sua esposa que estava falando aqui? Como é o nome dessa princesa? Maria Eduarda, que coisa linda. Eu até falei para a Tamara: pega o telefone dela. Que coisa linda. Eu quero dizer para você: não se vende por proposta nenhuma, porque o teu louvor é de adoração. Eu não sei se eu vou repetir novamente: não se venda por propósito nenhum, porque o seu louvor é de adoração. Tem propósito que parece que é proposta, mas olha que forte isso. Quando você troca a proposta pelo propósito, você perde o que Deus tem para ti. Vão vir para você, eu não sei se já vieram para vocês dois, porque a partir do momento quando nós casamos, não tem como eu falar: meu marido tem um ministério, eu tenho outro. O ministério ele é único. Mas vão vir com propostas que parece que tem propósito, mas é só para enganar, porque não tem propósito. Está enganado, camuflado com o nome de propósito, mas é somente proposta. Deus está dizendo: há um louvor de adoração que sai dos lábios de vocês. Não se engane. E é tão forte isso, porque tudo que foi falado aqui, o Espírito Santo de Deus está o tempo todo confirmando. Porque nós começamos ontem um propósito. A Tamara está aqui. A Tamara é uma das líderes do nosso ministério, do Ministério Ágape, e ela sempre está aqui intercedendo. Eu falei: não, você veio aqui comigo, como que eu vou ser intercessora? E ela sempre está junta
Nós estamos juntas e uma das coisas que nós falamos essa madrugada é, e eu quero que você mentalize, eu sou do reteté, viu gente? Eu sou crente, canela de fogo, mas entenda uma coisa, movimento sem palavras, só vira um movimento e ele passa. Então eu quero falar algo para que você crave isso na tua memória. Abacuque 2:2, como a nossa amada disse aqui. Grave, escreva a visão, porque quando você não escreve ela, você só vive de movimento e tem que voltar toda hora para cá, então movimento. Ontem eu estava falando algo muito interessante, eu não sei se você já percebeu, que tem umas partes na Bíblia, no Velho Testamento, que no final do texto as páginas estão em branco. Você já percebeu isso? Que no lugar de dar continuidade, já vai para outro livro. Não sei quem não sabe disso, significa que foi o tempo que Deus se calou para a humanidade. Deus se calou e ficou mais de 400 anos em silêncio. Só sobreviveu naquele momento quem tinha palavra e não movimento. O movimento faz você cair no momento da tempestade. O movimento só pode ser consequência daquele que já tem palavra, que tem raízes profundas. Uma pessoa que está pregando aqui, eu vou fazer 36 anos, sou filha de pastor, meu marido é a 6ª geração de pastores da família. E eu achava, vocês estão vendo essa pessoa calma aqui falando? Não, eu não sou calma. Ela falou, eu falei, eu quero fazer uma live com todas as mulheres. Ela, vixe, lá vem lapada. Eu falei, não, o Espírito Santo de Deus está me direcionando a outra coisa. E ela já fica até assustada dizendo que eu sou dilatada, não é nada disso. Mas só que o Espírito Santo de Deus tem me conduzido a um outro momento, uma outra atmosfera espiritual, dizendo, eu não vou tirar a tua essência, porque uma vez pentecostal para sempre, mas não é. Mas entenda uma coisa, Bruna, eu preciso levantar mulheres nessa geração que não é baseada no movimento que está fazendo mais barulho, mas é baseada na palavra que traz alicerce. E para isso, eu preciso trazer em você algo único. Você não tem noção, quando eu pregava, desde novinho eu prego, e eu achava que a presença de Deus era derramada na minha vida se eu já entrasse aqui, porque Deus está passando aqui, e aí eu me perdi na palavra. Porque tinha pessoas que eram dispersas, só conseguiam observar eu pregando se eu desse um glória a Deus mais alto. Eu disse, peraí, a presença de Deus não é baseada nisso. E eu fui me espelhar naquele que é o maior espelho de toda a história, Jesus. Você não vai ver Jesus fazendo isso em momento algum. Você vai ver ele contando até parábolas, conversando. Mas a presença fazia a diferença. Aonde Jesus passava, quem parava para o escutar, nunca saía da maneira que sentava para escutar. Eu sei que o horário já se passou, mas eu quero falar algo muito breve para vocês. Eu tinha notado algo aqui, mas quando é o Espírito de Deus, ele traz a nossa memória. E eu disse, Senhor, por que o jardim do Éden? E aí ele me trouxe duas comparações assim, tão fundamentais. Ele me levou para Davi e comparando com Adão. Eu quis voltar no verso 2 porque eu quis entender como foi formado esse jardim. Eu falei, será que em algum momento eu deixei passar quando eu estava lendo a palavra que quando Deus fez o céu e a terra já tinha o nome de jardim, eu nem percebi. Aí eu voltei para ler novamente e disse, não havia jardim, havia só a terra. Ele primeiro cria o homem. Então ele diz, agora eu vou criar o jardim. Por que essa palavra, pastora? Porque eu vinha no caminho, o Espírito Santo de Deus, ele vinha já falando comigo, dizendo, tem mulheres que elas estão de lugares em lugares, porque elas não conseguem mais se identificar no jardim que Deus colocou elas para florescer. Elas não sabem mais, e quando o movimento acaba, o lugar não é mais o suficiente para ela. Então ela não consegue viver o propósito que Deus chamou ela para viver dentro do lugar que Deus colocou para frutificar. É tão interessante isso, porque Deus está levantando uma geração que não tem medo de se entregar. E ontem, quando eu comecei essa live com as meninas, eu disse algo. Eu não comecei a live porque eu acordei pulando no Espírito. Eu passei a madrugada acordada e conversando. E eu estava vindo de uma viagem que eu fiz esses dias, uma viagem de arquitetura em Milão, que tem todo ano. E o voo era muito longo. E eu dentro desse voo, essa semana que passou,
eu fui pro banheiro e eu fiquei olhando pro espelho. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar a tua mente com a tua alma. E eu até falei, será que eu estou ficando doida? Que voz é essa que eu estou ouvindo? A minha mente, ela fazia assim, zup, com um monte de problema que eu precisava resolver quando chegasse no Brasil. Mas a minha alma, mesmo cansada, ela estava dizendo, você tomou uma decisão. E quando se toma uma decisão no reino, no independente do cenário que você vai encontrar, não tem como mais olhar para trás. Aí eu entendi que eu cresci na igreja e eu entendi que servir a Deus nunca foi a emoção. Porque eu ouvi as pessoas dizer que eu senti, olha, eu senti um arrepio. E é bom sentir um arrepio, porque eu já senti ele várias vezes, eu senti ele hoje aqui várias vezes. Mas eu achava que Deus só estava comigo, o Espírito Santo só estava comigo quando havia um arrepio. Quando havia algo diferente, algum mistério, alguma revelação profunda. Glória a Deus, aleluia. E aí eu vim essa semana, até ontem, falando com a minha alma. Tem como falar com a alma, pastora? Tem como. Davi é a maior referência disso. A maioria dos salmos que Davi vai escrever, ele vai estar falando com a alma dele. É por isso que tem um louvor que chama até Aquieta Minha Alma. E muitas das vezes ele vai falar com a alma dele está perturbada, a alma dele está desesperada, está aflita. E ele começa a dizer, Deus livra minha alma. Mas o que é interessante, e eu não quero fugir desse jardim, é que todas as vezes que alguém vai perder a visão daquela que Deus tinha apontado para ela seguir, a primeira coisa que Satanás vai fazer é apontar você pelo teu pecado. Olha que interessante. Eu tenho que imaginar e trazendo à memória algo que quando Eva estava no jardim, ela estava ociosa no momento que ela para falar com a serpente. Tem momentos que nós estamos tão acostumados a ir para a igreja, que virou um costume tão natural, que você fica acostumado em ouvir o nome de Deus, que você fica acostumado em ouvir o nome de Jesus, você fica acostumado de louvar louvores e dizer Espírito Santo, seja bem-vindo. Mas é tão um costume habitual no dia a dia que a gente não percebe que a gente está numa rotina e não tem mais um relacionamento. Eu entendo que quando Eva para ouvir a serpente, Eva não sabia mais o que era ter um relacionamento com Deus. Para ela já era normal. Todos os dias Deus passeava no jardim. A Bíblia diz que todo dia Deus andava e conversava com Adão. Todos os dias ele ia conversar, andar, passear dentro do jardim. Peraí, gente. Aí você vai encontrar Moisés que queria, ele estava clamando para ver a face de Deus, ele não suportou, ele viu Deus passando de costas, ele caiu, que agora foi tão grande. Eles tinham acesso direto, mas se tornou normal. Todas as vezes que eu vivo um evangelho que é normal, eu não consigo mais viver o sobrenatural. Então eu imagino que naquele momento, ela já não sabia mais, de fato. Por um momento ela estava num lugar lindo, num jardim lindo como esse, muito mais, claro. Mas isso daqui é uma simbologia, porque está tão lindo, está tão perfeito. Mas por um momento ela esqueceu qual era a preciosidade de andar com Deus. E quando se torna algo normal, você perde o acesso sobrenatural. Ela para. E aí Satanás vai colocar dúvida naquilo que já era uma afirmação na vida dela. Deus vai dizer, tudo aqui vocês podem comer, mas vocês não podem comer mais. A única coisa que vocês não podem comer é do fruto dessa árvore. Por quê? Porque se você comer, você vai saber o que existe, o bem e o mal. Eles não precisavam conhecer o mal, porque eles já conheciam o Todo-Poderoso, aquele que estava acima de tudo. Era perfeito, não tinha problema, era algo sobrenatural. Mas por um momento, ela perdeu, de fato, a sua identidade dentro do próprio jardim. É possível? É possível. E quando eu vejo Eva e Adão, é uma junção que ela
ela vai ter dúvida daquilo que Deus tem. Ela vai ter dúvida e vai experimentar aquilo que Satanás vai oferecer para ela dentro de um lugar perfeito. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você está com a sua na melhor fase da tua vida. Você está com a tua família no altar do Senhor. Você está com o emprego que você tanto pediu. Você está vivendo dentro da casa do Pai. Mas por um momento, você deixou de dar a glória para aquele que merece ser adorado na tua vida como deveria ser. E você começa a achar buracos, falta. Sabe quando que parece que você tem tudo e não tem nada? É por isso que hoje o índice de depressão tem aumentado tanto. É por isso que o índice de suicídios tem aumentado tanto. E o triste não é quando aumenta no mundo, é quando aumenta dentro da casa do Pai. Dentro do jardim secreto. Como é o tema deste encontro. Porque dentro do jardim, quem não se permite viver o sobrenatural começa a viver o comodismo e se perde no caminho sem gritar por socorro. E eu aprendo algo, que quando aquela serpente fala com ela, se ela soubesse de fato o que era ter um relacionamento com Deus, a primeira coisa que ela ia gritar era por socorro. Adão, cadê você? Olha só, ela me ofereceu aqui essa maçã, essa fruta, não fala qual é a fruta, mas ela ofereceu aqui, você acha? Eu sei que Deus falou, mas ela não pediu socorro. Ela não pediu para orar, ela não pediu, eu vou primeiro esperar Deus vir novamente, porque todo dia ele passa aqui. E eu vou perguntar para ele, mas não, ela não faz isso. É por isso que Satanás não quer que nós oramos, porque se você orar antes, você não peca. Ela não fez, ela deixou que o momento de ansiedade dela, deixasse ela perder um particular que ela poderia ter mais tarde com Deus. E ela come daquela fruta. E logo quando ela come, a primeira coisa que ela vai fazer é oferecer para o seu marido. E ele vai e come a fruta. Uma das coisas que eu vejo aqui é, quando você tem raiz profunda, seu marido, sua mulher, gente, não importa quem esteja firme com Deus ou não. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, eu não busco a Deus como eu deveria, porque meu marido não está buscando como deveria. Aí você vai entender que nunca entreguei para Deus aquilo que era para entregar, como a pastora falou aqui. Quando você entrega, nada é maior do que a sua adoração, a sua entrega a Ele. Quando você entrega, nada substitui estar na presença de Deus. Você vai dizer, meu marido, eu te amo, mas olha, eu vou te falar, até aqui eu vou contigo. Daqui para frente, não é para ganhar o meu marido. O meu posicionamento faz a minha família se render ao Senhor. Eu gosto de uma frase de um homem chamado Billy Graham, que foi um grande ministro do Evangelho também, que ele vai dizer, pregue o Evangelho. E se, quando necessário for, use as palavras. Não há muito a falar, mas é a minha posição, é o meu posicionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer que quando eles dois comem daquele fruto, no mesmo instante, eles se enxergam nus. Isso é tão forte, porque em nenhum momento eles se enxergavam nus, mesmo estando nus. Porque não havia pecado dentro do jardim. Quem trouxe o pecado para o jardim foi Eva, Adão ou a serpente? Alguém sabe responder isso? O que você acha? Quem trouxe o pecado para o jardim? Eva e Adão. Por quê? Porque em nenhum momento a serpente tinha o poder de fazer ela tocar naquilo que nunca poderia ser tocado. Ela foi influenciada por um momento de instabilidade no próprio jardim. É possível se perder no jardim? É possível se perder no jardim. Mas eu quero falar algo aqui para ser muito rápida e a gente já entrar em algo profético aqui. Quando Deus desce para andar no jardim, eles já tinham comido daquele fruto. É tão interessante, procura a parte aí, Vinho, que quando Deus desce, procura por eles. Olha que interessante. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia para lá
faz é se esconder. Algum momento Deus falou, corra que eu estou chegando? Não, nenhum momento. O pecado, ele vai fazer você se esconder daquele que pode te curar do pecado. Porque existem dois tipos de pecados na igreja. Existe o pecado que Pedro cometeu e existe o pecado que Judas cometeu. O pecado do remorso te faz você mesmo se matar. Mas o pecado do arrependimento te faz voltar para aquele que pode te perdoar. Não é como você pecou. Não é como você caiu. Mas é como você se levanta, independente do cenário. E eu estava ontem conversando sobre isso. Eu disse, eu entendi o que é servir a Deus no momento quando eu não tinha mais lágrimas. A pastora falou algo aqui que é muito profundo e disse, as lágrimas, ela nos dá um vigor, e é verdade, porque a lágrima ela purifica a alma. Tem momentos que você não vai conseguir falar mais, mas as lágrimas vão falar por ti. É por isso que existe até o louvor dizendo com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo pega as suas lágrimas e ele colhe e formata em palavras para o trono de Deus. Então não tem problema nenhum chorar. Porque a nossa alma, ela necessita de trazer essa restauração que o choro tem o poder de fazer. Mas eu me encontrei em um momento da minha vida que eu não conseguia mais nem chorar. E olha que eu sou uma pessoa chorona, choro por tudo. Mas eu me lembrei de uma palavra que foi enraizada dentro de mim. Eu me lembrei de um Deus que um dia me escolheu. Eu me lembrei de uma família que me instruiu no caminho que eu deveria andar quando criança. Eu me lembrei que eu tinha um pai que quando criança, mesmo quando eu não queria ir para a igreja, eu não tinha uma família de valores invertidos, que às vezes eu ouço mulheres dizendo, por que você não vai para a igreja? Eu tenho amigas assim. Porque, olha, você não tem noção, minha filha chorou e não quis ir. Mas olha, pastora, você só vai entender quando for mãe. Eu falei, não, eu não sou mãe ainda, mas eu fui filha e sou filha. Como que uma filha de 4 anos, ela decide se ela vai para a igreja ou não? E eu me lembro que tinha dia que eu queria ir, eu falava que estava com dor de barriga. Meu pai falava, vai com dor de barriga, mas você vai. Eu tive uma criação. Então, quando o momento de esfriamento espiritual bateu, quando a vontade de orar bateu, não tinha mais. Quando nem lágrimas mais eu tinha para chorar no altar do Senhor. Eu me lembro que eu fui a Curitiba a trabalho, eu tive que ficar lá um tempo. E eu disse para o Senhor, dentro do lugar que eu estava morando, eu disse, Senhor, eu vou te dizer algo. E eu quero verbalizar, eu não sei se você sabe disso, isso é um segredo e muito poderoso. A Bíblia vai dizer que quando você confessa algo para Deus, Ele te perdoa. Mas quando você confessa para o próximo, Ele te cura. Tem coisas que precisam ser verbalizadas no mundo espiritual. Esse negócio do mesmo pecado, da mesma situação, sempre vir bater na tua porta, é porque você não consegue encontrar uma mulher de Deus para que você possa aceitar. É impossível não ter ainda uma mulher de oração que você não possa compartilhar no segredo. E é por isso que eu quero abrir um parênteses aqui e falar algo. Cuidado. Cuidado com as conexões que você faz só porque ela pode talvez te levar na porta que você quer que abra para você. Eu me lembro que quando eu conheci meu marido, eu saí daqui da Zona Sul e fui lá para a Zona Oeste. E uma amiga disse para mim, Bruna, você precisa ir para este lugar porque lá tem uma profeta. E essa profeta pode orar pela tua mãe. Minha mãe estava com câncer, desenganada pelos médicos. E eu fui numa consagração e nesse dia meu marido estava pregando, mas eu nem olhei para ele. Mas Deus usou ele de uma maneira tão poderosa. E foi tão poderoso que logo depois ele chamou a gente para ir na igreja, uma das igrejas que ele cuidava. E a minha amiga era cantora e falou, então vamos. Aí eu peguei o carro e fui buscar ela. Quando eu fui entrando, eu falei, você está me levando para dentro da boca. Não, gente, não é papo. Era dentro da boca mesmo. Eu falei, Jesus, nós vamos ser sequestradas. E a igreja era dentro de um lugar de Carapicuíba que tinha 900 casas assim. Aqui era o morro e era tipo assim, o barranco caía e matava todo mundo. E na entrada só entrava se tivesse alguém ali para liberar. Tá, não, tá aí da igreja do pastor, vai entrar.
E aí eu cheguei naquela igreja, uma igreja de barraco, de madeira. E quando eu cheguei lá, toda montada no salto, toda arrumada, e estava passando uma luta, tá? Mas mesmo na luta, Satanás nunca me derrotou. Quem olhava achava assim, nossa, ela estava bancando de poço. Ela tinha gasolina no carro para poder voltar. E eu cheguei lá na porta, de salto, tudo. A igreja não tinha nem concreto, era barro. E aí, a primeira coisa que o pastor da igreja fez foi pegar um balde de água, um pano, e ele falou, uma vai tirando a poeira do banco e a outra joga água para baixar a poeira antes de começar o culto. Gente, que isso? Depois que ele vai fazer isso comigo, eu falei, meu Deus, você me trouxe, ele vai minha amiga. E nem aí, viu? E eu depois descobri que ele já estava olhando para mim, mas dizia que ele estava fazendo um teste para ver se eu era da obra mesmo. E eu me lembro que naquela época, algumas amigas minhas diziam assim, olha, é bonito ir na comunidade, eu quero ver se todo dia com o seu salto entrar lá dentro. Olha só, você vai querer mesmo? E eu comecei a frequentar aquele lugar, achando que eu poderia ajudar as pessoas. E eu não podia esperar que quem seria ajudada seria eu. As pessoas moravam em casas de madeira, mas elas chegavam sorrindo, adorando, entregando o melhor. Existia briga na igreja, quem ia limpar a igreja, porque elas queriam, não é eu que vou fazer. Todas elas eram assim. E foi um aprendizado, porque eu saía daqui e ia pra lá, toda semana. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo de Deus está conduzindo. Eu me lembro que quando o momento de amar veio, gente, faça um sinal quando eu tenho que terminar. Que eu já vou terminar então em 5 minutos. Isso. Faça assim. Eu me lembro quando o dia mal veio, eu morando no melhor lugar. E presta atenção, antes de eu te falar de morar no melhor lugar, eu saí do lugar improvável. Eu sempre fui ousada, saí de casa com 16 anos, fui para passear e nunca mais voltei. Meu pai só deixou porque sabia que eu sempre fui uma pessoa temente ao Senhor. Mas eu passei desafios terríveis. Mas um dia eu disse, eu vou chegar aonde eu sempre sonhei. E eu fui. Mas eu comecei muito cedo, Deus começou a me prosperar muito cedo. Eu era ingênua, não sabia administrar o que Ele estava me dando. Até que um dia Deus disse, guarda o que tem porque virá o dia mal. Eu só ouvia, mas a gente quando não quer obedecer, a gente acha que o dia mal nunca vai chegar para nós. E o dia mal chegou. No pior cenário da minha vida, eu estava morando no melhor lugar, andando com o melhor carro. Eu não tinha mais como sair da minha casa porque eu não tinha como colocar combustível no carro. Eu estava num momento tão difícil que eu tinha uma sócia naquela época, ela morava em uma casa que era um triplex e ela disse assim, você vai ficar no último andar, no condomínio lá onde eu moro, leva suas coisas, que não tem como você vai ficar aqui onde você está. E eu fui para lá para passar esse tempo. Quando eu fui, uma amiga minha da comunidade, mulher de oração, ela foi levar minhas coisas lá. Quando ela entrou dentro da casa, ela disse, amiga, você já patrocinou tantas viagens para mim, você já me abençoou de tantas maneiras, mas eu vou te falar algo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Esse não é o lugar para você ficar diante desse processo que você está passando. Eu sei que é um lugar de conforto, porque você já está acostumada, mas eu posso te falar uma coisa, eu estou desempregada. Lá em casa não tem muito, mas um pãozinho para a gente comer não vai faltar. Mas eu te convido a passar um tempo comigo. Eu deixei minhas coisas lá, eu não pensei 2 vezes, eu disse, eu vou ficar com você. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu entendi agora o que o Espírito Santo de Deus está querendo falar aqui. Cuidado, porque as pessoas que mais me ajudaram não foram pessoas que tiveram mais poderes aquisitivos. As pessoas que mais me ajudaram foram as pessoas que não tinham nem condição de colocar gasolina no meu carro. Eu tinha 2 opções, ou eu ficava no luxo do que não era meu, ou eu ficava com alguém que poderia me ajudar espiritualmente no momento que eu precisava do espiritual. Tem momentos que Deus fecha a porta, Deus seca fontes, para mostrar que Ele é a única porta e Ele é a única fonte. Eu estou triste às vezes porque eu entro em lugares e eu digo, Senhor, que triste. É bom ter contato, é bom sentar em mesa de pessoas influentes, é bom pessoas que nos inspiram, mas que triste pessoas que só chegam perto de outros por interesses. Quem me conhece, é muito ruim você falar de si mesmo, mas tem pessoas aqui que me conhecem, sabe que eu não faço acepção de pessoas. E eu não faço, e não é nem porque eu vou abraçar a pessoa lá na comunidade, eu detesto até postar foto. Porque hoje é assim, quem vai ajudar a comunidade, ela tem que postar para dizer o que ela está fazendo. Eu
isso. Eu conheci meu marido tendo um trabalho na comunidade e nunca postando. Só aparecia na internet quando alguém ia lá para pregar e mostrava que foi levar a doação para a comunidade. Porque as pessoas precisavam tirar uma foto. Mas meu marido nunca fez isso. Eu quero dizer algo para vocês. Se Deus trouxe vocês aqui através da vida da Paula, e eu disse para ela, fica tranquila, porque às vezes a bagunça inteira é para organizar algumas coisas. Deus tira pessoas porque nós não entendemos o que Ele vai fazer amanhã. Quem era para fazer, Deus vai falar, não quero, porque eu quero algo espiritual. Não é um trabalho, não é mais um encontro. As pessoas estão confundindo porque sabem que é muito fácil reunir mulheres. Elas nem sabem mais o que é, qual é o propósito, por que elas reuniram. Mas é porque mulher atrai mulher. Entenda uma coisa, eu vim aqui direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Há um jardim, mas para esse jardim frutificar, você precisa se posicionar. Havia Adão. E quando Adão ele depara com Deus, a primeira coisa que ele faz é ele se esconde. Imagina ele aqui embaixo aqui do negócio aqui, fazendo assim. Ele se escondeu. Eu acho que Deus deu tempo. Não, eu vou esperar. Uma hora ele vai sair, porque ele tá vendo que eu tô aqui. É que nem um filho quando apronta, né? A primeira coisa que faz é se esconder. Meu irmão chegou da Austrália, ele tá aqui, ontem ele tava lembrando de algo que eu nem lembrei. Ele falou que eu mandei ele subir não sei aonde, quando eu falei, sobe, não vai machucar. Ele quase quebrou a costela. Eu digo, não conta pro pai. Meu pai chegou a sair correndo pra dizer que eu não tinha machucado ele. Primeira coisa que a gente faz é esconder quando faz algo errado dos pais. Mas a gente espera quando vê que o pai já ficou mais tranquilo, aí a gente vai chegando aos poucos. Mas Adão não. Deus dá um tempo. Eu imagino que ele começa a andar no jardim e ele vai esperando. Meu Deus, tudo que eu acho que o pai queria é que ele corresse para os pés dele e pedisse perdão. A Bíblia vai dizer que Deus o expulsou. Mas ele não expulsa antes de chamá-lo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma vez nós estávamos numa reunião do discipulado. E aí meu marido fez algo e disse, quem quer ser liderado por maior rei que já existiu em toda a terra? Eu. Davi foi isso, foi guerreiro. Quem queria ser liderado por Davi? Aí logo depois, e já vou finalizar, ele faz a pergunta, agora quem queria um homicida, um adúltero como líder? Levanta a mão, ninguém. Porque Deus te chama pelo nome, mas o diabo te chama pelos teus pecados. Quando Deus desce, ele vai falar, Adão, cadê você? E ele disse que se escondeu porque estava com vergonha. Deus nunca mandou ele se esconder. O pecado só foi gerado porque eles desobedeceram. Quiseram provar algo que nunca foi para eles provado. Eu imagino que se eles tivessem chegado, se arrastado diante de Deus, talvez eles nunca seriam expulsos do jardim. E quando eles falam, por que você pecou? Foi a mulher que tu me deste. O problema nosso é que nós pecamos, aí nós colocamos, é o marido que tu me deste. É o filho, é a empresa. Se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outra empresa, se eu tivesse outra igreja. Porque a igreja que eu estou, o ministério não me apoia. Cheio de mimimi. Entenda uma coisa, igrejas são feitas de pessoas. O que Deus trouxe a nossas vidas para falar aqui hoje, cada mulher que subiu aqui falando algo, é só para dizer para ti que enquanto você transferir a responsabilidade para alguém, você nunca vai viver o propósito que Ele te chamou para viver. Nunca. Davi pecou, e se fosse comparar tamanho de pecado, talvez seria muito pior. Mas porque ele é considerado segundo o coração de Deus. Porque nos Salmos, ele vai dizer, Senhor, me tire o trono, me tire a coroa, me tire o cargo, mas não tire a tua presença. Eu imagino que ele poderia fazer aquilo, a mesma coisa que Davi fez, mas Adão não fez. Adão só obedeceu e decidiu ser expulso. Não foi Deus que decidiu expulsar. Entenda uma coisa, há uma mesa, e essa mesa já foi preparada para você. Há uma mesa, quando Jesus, antes de ser crucificado, ele prepara a última ceia. Havia lugares já preparados para os 12.
Ele poderia ter expulsado Pedro e Judas, mas ele disse: o lugar é de vocês na mesa. Quem vai se expulsar são vocês mesmos. Mas eu ainda estou te dando a oportunidade de reconciliamento. O que Deus está fazendo aqui nesse dia de hoje e eu quero convidar você para se colocar de pé. Enquanto eles estavam louvando aqui, eu quero depois que finalize nesse momento de adoração também. O Senhor me trouxe algo, porque eu não sei se você conseguiu se quebrantar no momento do louvor. Eu quero dizer algo para você: a palavra é boa, porque ela nos dá licença, ela nos faz criar raízes profundas. Mas o que vai fazer você lá no céu ficar 24 horas cantando é o louvor. Porque a Bíblia diz que os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. São 24 horas. Quem não tem raiz não tem momento de adoração profunda. Eu quero dizer para você que não é emoção. Tem momentos que você precisa virar a chave. E quando eu estava lá em Curitiba, eu lembro de: Senhor, eu não sinto mais nada, mas a partir de hoje eu decido voltar para o teu altar. Mas pastora, você tinha saído da igreja? Não, eu estava na igreja, mas a igreja não estava mais em mim. Eu estava preenchendo somente os lugares. Eu estava falando aquilo que eu não vivia. O Senhor está levantando mulheres nesses dias de hoje para dizer: eu quero te levar a um nível mais profundo. Esse jardim não é para outro, o jardim é para você. Mas eu preciso que você entenda qual é o teu lugar. A tua luta, a tua guerra não é contra carne, não é contra sangue, é sim contra potestades malignas. Para de ter guerra contra a tua irmã. Para de pregar o que você não vive. Para de falar para perdoar quando você não consegue perdoar. A cura neste lugar. Eu entrei aqui, eu estava sentindo aqui uma dor muito forte no pulmão e na frente. E eu disse: Espírito Santo de Deus, se é alguém que está sentindo isso, eu vou profetizar cura e pessoas vão sair daqui curadas. Eu quero chamar aqui na frente mulheres que estavam na igreja, mas não estavam mais se envolvendo com o Cristo da obra, sim, somente com a obra. E há duas diferenças quando você se envolve com a obra e quando você se envolve com Cristo. A obra te cansa, mas o Cristo te faz adorar. O Cristo, quando você se envolve com o dono da obra, nada que você fizer vai ser o suficiente. Você não vai esperar os aplausos humanos, você vai fazer porque você ama servir. E quem serve a Ele tem que servir pessoas. Eu não sei como algumas mulheres entraram aqui, mas o Senhor disse: tem mulheres que nem sabem mais o que sente. E foi como a doutora falou aqui: o câncer ele é gerado por causa da falta de perdão mesmo. E tem pessoas que Satanás estava querendo gerar câncer dentro de algumas mulheres aqui porque não conseguem mais se perdoar. E quando eu não me perdoo, eu não consigo perdoar o próximo. E o Senhor está dizendo: eu tenho cura nesta noite para mulheres aqui. Tem pessoas que entraram aqui e estavam comendo. Olha, o Espírito Santo de Deus é tão forte, porque enquanto a doutora estava falando, era como se um temor tomasse o meu coração. E o Senhor dizendo: tem algumas mulheres que começam a ficar até com medo. O que ela falou não é para gerar medo, é para gerar alerta. Mas se gerou medo no teu coração, é porque o inimigo já estava querendo paralisar o teu corpo. Porque quando paralisa o corpo, paralisa a adoração. E eu quero te convidar a se rasgar diante do Pai. Eu não sei aonde é a enfermidade, eu não sei aonde você estava suspeitando que tinha algo, mas o Senhor está dizendo: eu vou curar instantaneamente algumas mulheres aqui. Você vai colocar a mão na enfermidade, ela vai desaparecer. Você vai me procurar e vai dizer: eu estava sentindo isso, não estou sentindo mais, eu estou sendo instruída pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu estou levantando mulheres. Eu estou levantando homens também, porque tem homem aqui, tem um irmão que está tocando o teclado, tem um irmão que está tirando foto, outro que está no som. O Senhor está dizendo: eu estou levantando uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que não vai ouvir vozes, mas vai ouvir a voz daquele que quer te direcionar para o alto. Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não sei como você vai entregar a sua
adoração nesta noite. Mas Ele está dizendo: eu preciso trazer você de volta, mulher. Porque você estava se escondendo dentro do jardim. E esse esconderijo já ia te expulsar definitivamente dele. Mas se você está aqui, Ele está dizendo: eu estou te chamando pelo nome. Ei, Maria. Ei, Mônica. Ei, Esther. Ei, Maria. Ei, Rafaela. É pelo nome, Camila, que eu te chamo, Ana. Ele está chamando pelo nome para dizer: eu não estou apontando pecado. Eu só quero vocês prostrados diante da minha presença. Oh, me cantarai. Eu quero convidar para perto. Eu quero te convidar a adorar como você nunca adorou. A Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes quando Deus disse que ele iria sofrer as consequências